fazia um tempo que eu tinha vindo aqui, mas Deus sabe todas as coisas. Às vezes o corpo está longe, mas o espírito está perto em oração. Pastora, Deus abençoe, meu pastor, toda a igreja. Também estou vendo ela lá no finalzinho, pastora Jane, é uma bênção do céu, Deus abençoe, viu? Muito feliz em rever a senhora, fazendo tempo também. Deus marca encontro, né? Marcos capítulo 4, o versículo 39. Vamos ler do 39 ao 41. Marcos, o capítulo é o 4, o versículo é o 39. Aleluia, Jesus. Vou ler para lembrar. O Marcos, o capítulo 4, glória a Deus. E o versículo, o 39 diz: E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhe: Por que estás tão temeroso? Como não tendes fé? E sentiram um grande temor, e disseram um aos outros: Mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Senta aí dando glória a Deus. Irmãos, o mundo está uma bênção do céu, uma presença forte, e vamos continuar nesse mistério, porque Deus tem algo a falar para a minha vida e para a tua vida. Vamos lá. Sabemos que no capítulo 4 de Marcos, Jesus está ao monte em oração. Então chega um certo momento que Jesus lança uma palavra profética e diz: Olha, passamos para o outro lado. Isso aqui, eu meditando um dia sobre essa mensagem, eu me peguei pensando como os discípulos é como a gente. A gente não tem noção de como a gente é parecido com os discípulos. Como assim? Porque a gente não se agarra, pastora Silvinha, a palavra profética lançada sobre nossa vida. Preste atenção que Jesus está no monte orando, e ele vai dizer assim: passamos para o outro lado. Se Jesus disse que passamos para o outro lado, é necessário os discípulos entender que, tendo tempestade, ventania, o barco balançando, eu só vou parar até tudo a glória, é fofoca de um lado, é contenda do outro lado, é alguém jogando o teu nome na lama, é alguém se levantando contra a tua vida. Mas qual foi a mensagem do grande? O grande disse: meu filho, eu não estou preocupado com o vento, nem com o tamanho da tempestade. Se eu disse que vamos passar, passamos. Mas às vezes a gente é como os discípulos, esquece a palavra lançada. A gente tem que se agarrar à palavra. Pode passar o vento que passar, mas se Jesus te prometeu que tu vai chegar do outro lado, vai chegar do outro lado. Mas está muito difícil, mas Jesus disse que vai chegar. Então aguenta, fica firme, se pega na mão dele, porque depois que ele soltar a palavra, operando ele, não tem homem no mundo que impeça a tua bênção chegar. Cadê a igreja que está entendendo isso? Jesus diz, pastora Silvinha, passamos. Jesus está em um dia fazendo a obra e está cheio do poder de Deus. Tanto é que você vai ver que quando ele desce do monte e entra no barco, ele diz assim: ó, estou cansado, vou deitar aqui na polpa do barco, vou relaxar um pouco e vou dormir, descansar. Só que tem um detalhe: às vezes a gente esquece
quem está conosco dentro do barco. Eita! Aí Jesus diz assim, ó: eu vou descansar, mas mesmo descansado, eu estou dentro. Mas mesmo eu deitado no final do barco, eu estou dentro. Mas pastor, ele chegou bem em casa, eu estou dentro do barco, eu estou dentro da casa, eu estou de olho. Mas pastor, chegou a mensagem que fulano que eu ajudei tanto, Deus está falando com alguém aqui, hoje está falando mal da minha vida, e Jesus está dizendo: eu estou dentro da casa, eu estou dentro do barco, eu estou contemplando tudo. Pode chegar da esquerda, da direita, mas minha filha e meu filho, eu estou no controle de tudo. Pode o mundo pensar que eu te deixei, mas eu te trouxe aqui para te dizer: eu estou no controle, estou na bomba do barco e vou se levantar para resolver a tempestade. Cadê a igreja? Jesus está no barco e vai. Agora você tem que entender uma coisa, irmão. O mundo espiritual, pastora Silvinha, sabe mais do que eu, é uma coisa real. A gente pensa que o mundo espiritual é diferente do físico. Não. Foi cantada aqui uma peça da irmã sobre Daniel. E Daniel, quando orou, pensou que ninguém tinha escutado nada. O Daniel orou num aperreio tão grande, tão agoniado, e ele pensou que não tinha ninguém ouvido. Mesmo assim, é eu e você. A prova mais difícil não é a escassez de alguma coisa na nossa vida. A prova mais difícil é quando Jesus fica em silêncio. Porque a gente pensa que está só. Porque a gente pensa que ninguém vem. O amigo que tem condição, Jane, ele não empresta o cartão. O parente que pode chegar com recurso, desliga o telefone na cara. O familiar, o colega de trabalho, tu sabe que ele tem condição de te ajudar, mas ele se faz de cego. Aí tu olha para o lado, olha para o celular, olha para a rede social e diz: eita, Jesus me abandonou. Aí o livro de Daniel vem dizendo: Daniel, tu é muito amado no céu. A gente ouviu a oração desde o começo que tu clamou. Porém, o príncipe da Pérsia se levantou intercedendo para não chegar a bênção. Mas Daniel, ele levantando ou não, a bênção vai chegar para a tua mão. Eu queria estar aí sentado ouvindo isso. É Deus dando resposta. Está demorando porque as trevas estão trabalhando para não chegar. Mas Jesus está dizendo: eu hoje estou derrotando inimigo que está segurando a tua própria e a tua bênção. Cadê a igreja? Cadê um glória a Deus? Aí, pastor Silvinho, Jesus disse assim, ó: passamos. Só que Pedro, João, Tiago são pessoas limitadas como eu e você. Só vemos agora. Jesus não. Jesus está no monte e lá de cima ele está vendo a cidade de Gadara. E ele diz: eu tenho que passar. Pedro pensa que essa é uma viagem normal, mas não é. Quando Jesus diz assim: passamos, o mundo espiritual se abre. Por quê? Porque em Gadara, em Marcos capítulo 5, existe um homem terrivelmente endemoniado. E hoje é um culto de pura libertação, não é isso? Pronto, vamos lá. Quando Jesus está em oração, o dia todo fazendo a obra, Jesus chega no pé do monte, em cima do monte, aí diz: prepara o barco, Pedro, vamos passar para o outro lado. Quando ele fala isso, o mundo espiritual se abre. Por quê? Porque Satanás sabe que vai perder um soldado que está atormentando a cidade. Deixa eu ver se tu entende isso aqui. Quando alguém está soltando uma mensagem dessa, que é Deus falando para a tua vida, o inimigo vai se levantar contra alguém da tua casa. Por quê? Impedindo que o gadareno endemoniado que anda na tua casa seja libertado. Mas Jesus olhou e disse assim: ei, independentemente de qualquer levante, passamos. Ah, meu Deus, passamos. Eu vou repetir até tu dar
glória. Ei, pode ter centro de macumba, pode ter espiritismo, pode ter levante, pode ter Dalila, pode ter a mulher que tiver. Jesus está dizendo: minha filha, se eu disser que passamos, eu estou indo lá visitando agora. Cadê a igreja que tem isso? E Jesus diz: vamos. Só que quando ele diz isso, e o gadareno, para você ter uma ideia, é uma coisa tão terrível para a vida de um homem, que se você estudar a história dos judeus, dos fariseus daquele tempo, é uma coisa terrível para um homem, principalmente um homem de estatura, andar nu, andar em cemitério, tocar em coisa morta, tocar em coisa que não presta. E o gadareno, ele era tão possuído por demônios que a Bíblia diz que ele morava no cemitério. Agora entenda, para você ver a potência da palavra que Jesus soltou, quando ele diz assim: passamos, aí do outro lado da cidade está, de todas as formas, tentando segurar o endemoniado. A Bíblia diz em Marcos capítulo 5, versículo 6, versículo 4 e 5, que eles pegam correntes, amarram o gadareno, ele tora. Aí acharam pouco, pegaram os aguilhões, que para quem não sabe a diferença de corrente e aguilhões, é que corrente é o ferro esmiuçado, atravessado, e os aguilhões é tipo uma âncora de um navio, aquele ferro grosso. Ele torou os dois. A cidade não tinha mais o que fazer. Fizeram de tudo, mas não conseguiram libertar o endemoniado. Mas do outro lado, em cima do monte, o grande disse: passamos.